Visão para Jogo chega com análise de São Paulo 0, Sport 0, um jogo que deixou a torcida do tricolor paulista de cabeça quente, com dor de cabeça, e a torcida do Leão da Ilha um pouco mais tranquila, né? O William Borges está aqui comigo para falar tudo dessa partida. Seja muito bem-vindo, Will. Um empate muito melhor para o Sport do que para o São Paulo, e a gente está aqui para analisar os erros do Zubeldia, erros técnicos que levaram esse jogo a terminar em 0-0, Will. Um empate amargo para o São Paulo. O Zubeldia mostra porque ele vem sendo questionado. Ele entra com uma escalação, de certa forma, meio contestada, sem contar com Lucas e Oscar, que são seus dois principais jogadores. Qualquer time sente falta de Lucas e Oscar. Mas sem contar com esses jogadores, ele não soube sair disso. Ele não soube criar uma outra formação. Exatamente. Criativa, né? Começou com 3 zagueiros e 3 volantes. A gente já vê um jogo em casa contra o Sport, que era um time que vinha para se defender, né, que com outra proposta mais defensiva. O São Paulo já entra com... Compreensível, o Sport fora de casa. O São Paulo entra com 3 zagueiros e 3 volantes, já bem questionado. Tudo bem, Alisson e Marcos Antônio, em outras situações da vida, já jogaram mais avançados, mas hoje eles atuam como volante ou até segundo volante. Então, faltou muito a criação de jogadas. E o que o Pepa, treinador do Sport, fez? Ele deixou os 3 zagueiros do São Paulo jogarem. Ele não apertou a saída de bola e deixou os 3 jogadores do São Paulo, os 3 zagueiros do São Paulo jogarem, fechou uma linha de 4-1-4-1, e os zagueiros do São Paulo abusaram dos erros. A gente separou até alguns lances para mostrar. Tinham muitos lances, tá? Tinham mais lances. A gente separou alguns porque senão ia ficar muito longo. Ia ficar muita coisa. Mas a gente já pode ver, Will, o time do Sport bem postadinho aqui, né? Como eu expliquei Marcando bem fechado, como você citou. Isso, no 4-1-4-1 até o primeiro volante nesse caso está um pouquinho mais avançado, mas era exatamente um 4-1-4-1 e daí deixava os 3 zagueiros jogar. E isso que o São Paulo tem zagueiros que sabem jogar, principalmente Alan Franco e Sabino, que eram um do lado direito e outro do lado esquerdo, eles têm qualidade no passe. Mas uma coisa é você ter uma qualidade no passe para uma saída curta, para um passe um pouquinho mais ajeitado. Mas não, ali eles eram criador da jogada. Exatamente, e até nessa situação, Will, você foi perfeito agora, eles eram criadores da jogada porque você vê os jogadores aqui todos marcados. E aí cabe aos zagueiros que, como você falou, o Pepa deixou eles saírem jogando, mas eles não tinham muita opção fácil de passe. Né? E o zagueiro que quando precisa de fato criar uma jogada, são poucos, né, que conseguem fazer isso. E além disso não tinha a função de um camisa 10. Ventilou-se até a possibilidade do menino Matheus entrar como titular, que é um jogador da posição, e ele não escalou. Nesse sentido, seria mais viável colocar até o Luciano de camisa 10, e ele também não colocou o Luciano de camisa 10 no primeiro tempo. O Luciano foi um segundo atacante, com os 3 zagueiros, 3 volantes e 2 atacantes. O Zubeldia até colocou 2 laterais mais ofensivos, pensando nisso. Ele colocou Igor e Wendel, mas não encaixou. Não encaixou, ele trocou, né? Porque ele vinha jogando com o Cedric e Enzo Dias. Ele colocou os 2 laterais mais avançados, mas como não tinha criação de jogada, não fez diferença nenhuma ter lateral avançado ou não. E vamos perceber agora, então. Vamos mostrar os lances. São 3 lances até meio parecidos de erros da zaga do São Paulo. Primeiro lance, o Alan Franco, sem ter muito o que fazer, tenta dar uma virada, né? Se livra da bola. Segundo lance, até meio parecido. Você vê que o time do Sport bem postadinho. Bem posicionado. Novo, né? O Pepa fez um excelente jogo, um excelente esquema de marcação, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que a gente vai falar um pouquinho melhor. Agora a bola, pode soltar. Agora a bola vem pro Arboleda. O São Paulo fica rodando a bola, né? Entre os 3 zagueiros, goleiro. Porque de fato as opções de passe estão fechadas. As linhas bem encaixadas, né? E aí os 3 zagueiros, como você falou, dando aquela balançada, tocando a bola. Posse de bola dos zagueiros foi bem grande nessa partida. Aí o Arboleda, mais uma vez, vai tentar um passe forçado, de esquerda ainda, o Arboleda destro. Você vê até que no primeiro momento ele olha para procurar esse passe já, ele viu esse jogador e acabou não arriscando. A bola vai e volta e daí ele faz o passe com a perna esquerda direto para fora. Ele até volta para o Alan Franco, né? Mas... Isso. E agora mais um lance de erro, e nesse até pior, porque o Sport bem encaixado, o Alan Franco tenta achar um passe por dentro e erra o passe. Nessa situação ainda gera um ataque, né? Tudo bem, não deu em nada. Uma situação perigosa, Situação perigosa, pode parar. Porque naqueles lances ainda a bola foi para fora. Então, teve tempo de se recuperar, de fechar a defesa. Nesse lance já pegou a defesa aberta. Não deu em nada, mas mais uma vez mostrando a dificuldade que o São Paulo teve na criação de jogadas. E esse lance para mim ficou claro como os jogadores do São Paulo não sabiam como reagir nesse momento. Porque o jogador, o meio-campista que vem buscar essa bola, né? Me pareceu ser o Luciano que veio buscar essa bola, a última bola ali. Enfim, qualquer jogador que esteja vindo buscar essa bola, ele vem e ele para no meio do caminho e nisso o zagueiro abaixa a cabeça para dar o passe. E aí o zagueiro também vê que o jogador está vindo procurar essa bola, o jogador vem e não vem, e essa bola acaba ficando numa zona ali e o jogador do Sport acaba roubando. Então, assim, quem vem buscar essa bola, essa alternativa, também ficou na dúvida. Será que eu vou buscar no zagueiro? Será que eu continuo aqui me posicionando para receber essa bola numa condição melhor? E ficou nessa questão. Os zagueiros forçando bola, os zagueiros tentando em algum momento sair com um volante ou outro, mas não conseguindo
progredir as jogadas. O primeiro tempo inteiro foi assim. A gente até entende que 1 minuto de jogo, o São Paulo tem um pênalti a seu favor e o Calleri perde. O jogo seria diferente se faz 1-0 ali? Provavelmente, o Sport teria que sair mais. Mas a questão é que daí o gol ia mascarar a fraca atuação do São Paulo, porque daí ia começar com o resultado. Nem sempre você vai jogar com o resultado a seu favor, você tem que saber jogar de todas as formas, com o adversário mais fechado, com o adversário mais aberto. E isso escancarou como o São Paulo não conseguiu. O gol talvez traria outro cenário, outro jogo, exatamente. Poderia abrir o time do Sport, né, de fato. Mas assim, primeiro tempo então a gente concorda que o Zubeldia entrou com a estratégia errada. Errada, completamente errada, time sem criação, sem muita jogada, dificuldade, sem jogada. É o que eu falei, só teve o pênalti. Teve mais um lance que é um chute do Sabino de fora da área, mas o chute de um zagueiro. Daí o zagueiro saindo para jogar, como a gente citou, né? Mas não conseguiu jogar. Já no segundo tempo, daí o Zubeldia muda um pouco o time, ele percebe o erro, né? Ele muda para uma linha de 4, ele faz o famoso 4-2-3-1. Daí com o Marcos Antônio atuando pela direita, o Luciano vindo fazer esse papel de camisa 10. Obviamente, o camisa 10 que chega como um segundo atacante e o Ferreirinha como ponta esquerda. O porquê, talvez eu acho que o Ferreirinha, já que ele não começou com meia de armação, teria que entrar o Ferreirinha de titular. Porque o Ferreirinha é o cara do drible, é o cara que num contra um ele cria jogadas. Então você já não tem um meia criador. Pelo menos tem alguém que... Tem um ponta criador, né? Um cara que vai pro drible, que faz algo diferente. Que é o que ele fez no intervalo. Daí ele abriu mão de um zagueiro, ele tirou o Sabino, que eu até acho que era o melhor dos zagueiros até o momento, e colocou o Ferreirinha. Houve certa melhora, não suficiente para criar muitas jogadas, mas houve certa melhora. E um detalhe, o Pepa, você vê como o Pepa foi extremamente estrategista nesse jogo. O Pepa adiantou a marcação. O Pepa, no primeiro tempo, deixava os 3 zagueiros jogarem, no segundo tempo já apertou a marcação. Por quê? Porque o São Paulo já teria... O Alisson ia ter que vir buscar. Então você tem que fechar o jogo do Alisson para não fazer ele jogar. Até o próprio Luiz Gustavo, que tem sua qualidade no passe. E a bola chegando nesses volantes, aí o jogo já fica diferente. Já parei. E como a gente vai ver nesse lance aqui, bem no comecinho do segundo tempo, o São Paulo se vê pressionado. É bem a leitura que você falou, o Sport adiantou a marcação. Isso, quase perde a bola no início de jogada, mas olha como o Alisson encontra o Luiz Gustavo. E aí clareia toda a jogada. Do Alisson, né? Isso. E daí o Luiz Gustavo dá sequência no lance, a jogada passa por vários jogadores do São Paulo, até que o Igor Vinícius vai perder a chance. Mas assim, a gente pode perceber... Daí uma boa jogada, né? Os jogadores ultrapassando, atacando a linha. Olha, chega com 4, 5 jogadores dentro da área. E aí a chance perdida, né? E chance perdida. Pode perder. Aí o Igor Vinícius acaba isolando ela, daí pode parar. Mas a gente percebe que ele conseguiu sair da pressão. Por quê? Porque tinha um jogador mais qualificado para achar esse passe, que foi o Alisson. O Alisson quebrou a linha do Sport e clareou completamente o campo. Só para mostrar mais uma vez daí a questão do Pepa. Como ele adiantou essa marcação e dificultou o São Paulo, sabendo que o São Paulo jogaria com o Alisson, com o Luiz Gustavo, pode soltar o vídeo. Foi uma estratégia interessante do Pepa. Extremamente. Foi bem corajoso. O Alisson vinha buscar essa primeira bola aqui, ó. Mas olha como o Sport abafando, muito diferente do que fez no primeiro tempo. Já induz a tocar para lateral. Induz, né? E ó, encaixota e o São Paulo não consegue sair jogando. Não consegue, porque está extremamente encaixotado. Pode parar, por favor. Então é mostrando o que o São Paulo melhorou no segundo tempo, mas o treinador do Sport leu a jogada e também conseguiu inutilizar essas tentativas do São Paulo. Agora trazendo para o contexto... ali, né? Isso. Trazendo para um contexto de drible que eu falei do Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador de 1 contra 1. Então se o São Paulo tinha essa dificuldade na saída de bola porque se sentia pressionado, pode soltar o vídeo, por favor. A gente vai ver ele fazendo essa alternativa do drible, que nem você falou, né? Exatamente. O Ferreirinha é um jogador de 1 contra 1. Então ali a gente percebe que a defesa do Sport está bem postada, com vários jogadores, mas o Ferreirinha tem esse drible, esse 1 contra 1. Então ele consegue quebrar uma linha e gerar uma situação de gol. Aí ele vai para cima do... Até com uma sobra aqui, né? Isso, e mesmo assim ele vai para cima e, claro, arranja uma situação de gol, né, obviamente. Não acaba não surtindo resultado, mas como a gente vê que um jogador que tem o drible faz diferença. Aqui é outra situação que o Luciano já na função de camisa 10. Pode parar, por favor. O Luciano, ele vem receber essa bola como um camisa 10 e daí, tudo bem, ele não é o camisa 10 clássico, mas é um jogador que consegue encontrar o passe, consegue clarear. No primeiro tempo ele não estava atuando nessa posição e o São Paulo estava sentindo falta justamente disso. Então aqui pode soltar. O cara que vem, domina essa bola e clareia um pouco a jogada. Isso, né? E ó, ele clareou a jogada. O São Paulo teve uma boa situação de gol, até foi na trave esse lance, né? Depois roda a bola certinho. Então, mostrando que o que acontece? Você tirou os 3 zagueiros, pode falar. Você tirou os 3 zagueiros, você colocou um ponta com agressividade e você teve um camisa 10.
Numa situação de jogo que o Sport vinha para se defender, você tinha que ter feito isso desde o início. Desde o início. Desde o início. E aí tá o erro. E o Sport não ia marcar pressão desde o início do jogo. Não ia aguentar... Aliás... E até porque se fizesse, ia cansar, né? Isso, podia até marcar pressão no início do jogo, mas não ia aguentar o jogo inteiro. Era meio óbvio isso. Então, eu acho que desde o início já tinha que estar melhor postado, mais ofensivo. Aqui só trazendo daí um cenário negativo disso. Como com 3 zagueiros, 3 volantes, você estava mais protegido, não teve tanta situação de jogo do Sport. Aqui a gente teve um quase gol do Sport, porque, pode soltar, 4 jogadores do São Paulo param nessa linha, e o São Paulo, os 2 volantes têm que saem ao mesmo tempo, saem errado até, e o São Paulo fica totalmente fragilizado. Aí gera uma boa situação, o Igor Vinícius vai tomar uma bola nas costas, mas também porque está fragilizado. A bola é difícil também, né? Os 2 volantes saíram, ele ficou completamente fragilizado nesse lance, e quase gol do Sport. Então, para mostrar que o Zubeldia, eu entendo porque ele está sendo questionado. Eu entendo, porque ele foi mal. Dentro de casa ele tinha que ter uma atitude diferente, tá, Will? Exatamente. Pelo menos essa é a minha visão. Tinha que ter entrado com um esquema diferente, pelo menos tentado, que nem você falou. Fazer o simples ali e deixar os jogadores de maior qualidade para resolver esse jogo ali na frente. Porque entrar com 3 zagueiros, 3 volantes dentro de casa, da forma como foi, eu achei que foi um erro. E ele vai ser pressionado agora. É natural que seja, né? Dorival Júnior demitido. O próprio Fernando Diniz já ventilou-se possibilidade dele treinar o São Paulo. Então, se ele continuar cometendo esses erros, eu não sei se aguenta muito tempo no cargo de São Paulo. Nuances de um São Paulo 0, Sport 0. Torcida do São Paulo bem preocupada, a torcida do Sport saiu mais tranquila, animada com um bom início, né, de Campeonato Brasileiro da Série A de 2025, muito importante para o Leão. Lembrando que esse aqui é um quadro patrocinado, né, Powered by Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Você gostou do vídeo? Queremos saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Se tiver algum conteúdo para sugerir para a gente analisar, também fica à vontade. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral para a gente e compartilha esse vídeo com a galera. Grande abraço e até o próximo vídeo.